Eu sou Ed Renekiewicz e esse é o podcast do Conversas Pastorais. Conversas Pastorais é um movimento de pastores, pastoras, lideranças religiosas com foco na igreja local, na praxis pastoral na igreja local. É uma conversa sobre teologia, religião, espiritualidade, igreja evangélica, presença da igreja evangélica na arena pública. É uma conversa com gente que faz a igreja acontecer e é uma conversa com você. Então estamos aqui para mais uma conversa pastoral. E eu hoje tenho muita alegria, estou honrado de receber um convidado muito especial. E eu tenho certeza que você que vai participar dessa conversa com a gente vai curtir muito esse papo, vai ser muito provocado, provocada. Essa é uma conversa, aliás, como todas as conversas pastorais, essa é mais uma conversa visceral. Não é possível a gente conversar pastoralmente, falar sobre espiritualidade, religião, evangelho, igreja evangélica no Brasil sem que as nossas entranhas sejam remexidas. Eu me refiro e quero dar boas-vindas ao Bruno Paes Manso. Bruno, muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar ter essa conversa aqui comigo e com todo mundo aqui. Prazer é todo meu, pastor Ed, muita responsabilidade. Espero que eu consiga trocar uma ideia e que acrescente aí aos seus ouvintes. Com certeza, tenho certeza. O Bruno, se você não conhece o Bruno, eu tenho o prazer de te apresentar o Bruno. O Bruno é jornalista, pesquisador do Núcleo de Estudos e Violência da USP, e ele publicou obras muito importantes que nos ajudam a entender o Brasil contemporâneo. Ele é autor de A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil, publicado em 2018, A República das Milícias, publicado em 2020, mas o objeto mesmo dessa nossa conversa, o que me motivou a trazer o Bruno para esse papo e ter você aqui, Bruno, é essa sua última publicação, A Fé e o Fuzil, Crime e Religião no Brasil do século XXI, os 3 textos publicados pela editora Todavia. Eu recomendo para você. Eu já confessei para você que eu não tive estômago para ler ainda A República das Milícias. Uhum. E A Fé e o Fuzil, eu, quando soube, acompanhei pelos jornais e pelos podcasts o lançamento desse livro recente, eu fiquei desesperado para ter acesso e recebi a cortesia da editora e agradeço. Esse texto aqui também, ele é visceral. Ele precisa ter estômago para ler. E eu falo isso, Bruno, porque eu, de certa maneira, ou não, objetivamente eu sou parte do seu objeto de estudo, né? Quando você mergulha nesse universo da religião e da igreja evangélica no Brasil, é de mim que você está falando. Você está me ajudando a enxergar um fenômeno do qual eu faço parte a minha vida toda e pastoralmente nos últimos 40 anos. Então, muita coisa do que você conta aqui eu vi acontecer, eu convivo com isso. As pessoas que você vai citando nessas páginas eu conheço praticamente. Então, é muito interessante falar sobre a religião. Incômodo demais falar sobre essa relação entre crime e religião no Brasil contemporâneo, mas eu queria começar te perguntando o que levou você a estudar esse fenômeno? O que levou você a fazer uma conversa entre a fé e o fuzil? O que me levou, pastor, foi... Eu comecei pesquisando violência, né? Eu escrevia sobre violência e o meu tema era homicídios em São Paulo no final dos anos 90. E eram 100 chacinas por ano, a cidade era muito violenta, quem é mais velho sabe o que foi a São Paulo dos anos 80 e 90. E eu escrevia sobre isso, e para escrever sobre isso eu entrevistava matadores e bandidos perguntando para eles por que eles matavam. Isso começou com uma série de reportagens que eu fiz, com a mediação de um advogado deles, e eu comecei a gravar depoimentos, fui fazer mestrado, doutorado para estudar violência. Mas, como era um tema e um objeto de estudo muito delicado, que eu partia da entrevista com matadores,
era muito difícil esse grau de exposição, porque eles podiam se incriminar, falar sobre os crimes que cometeram, sempre era muito tenso, né, esse tipo de abordagem de conversa. E aí eu comecei a apelar para os ex-matadores, para os ex-traficantes e para os ex-bandidos, que nos anos 2000 já eram muito presentes, né, nas periferias. E comecei a me fascinar por essas histórias, né? Comecei a achar histórias incríveis de transformação, né? De mentes e metanoias, né? Como eu cito no começo do livro, e sempre me interessei e fui acumulando uma série de histórias que eu achava fascinante, mas não sabia como tratar, não parecia para mim que era um objeto de reportagem, porque eu acho que a fé todo mundo tem direito à sua, e eu achava que não era um tema público. Tipo, a fé é uma questão privada. É, exatamente. Eu vou falar sobre uma crença no candomblé ou uma crença no kardecismo. São questões que muitas vezes está ligado com o extraordinário, que pode ser de interesse geral, mas jornalístico não me parecia o caso. Isso mudou com a República das Milícias, que eu escrevi. Você conhece a Viviane Costa? Tem a história do Peixão, de um traficante que passou a usar a religião para produzir autoridade ou para justificar a sua autoridade. Então a religião foi para a esfera pública. E com a chegada do bolsonarismo, quando esse tema da guerra espiritual e da religiosidade para a formação de autoridade estava muito presente no Brasil, a gente pegou de surpresa com essa invasão do discurso religioso na esfera pública. Aí eu achei que era o caso, bom, toda essa vivência que eu tenho de 20 anos, já é o momento de eu escrever. Eu acho que tem um tema urgente aí para ser escrito. É interessante, porque aqui vamos tentar colocar as coisas nas prateleiras certas, vai? Eu concordo com você que a gente pisa no solo muito sagrado quando vai falar da experiência de fé de qualquer pessoa. A gente está falando de uma experiência subjetiva, de uma experiência de transcendência, a gente está falando de alguma coisa que não tem critério objetivo de análise, porque é o campo da fé, é o campo pessoal, é o campo particular e tudo bem. Agora, quando você percebe que essa experiência privada, pessoal, particular, ela se torna uma experiência que encontra muitos paralelos ou que encontra muita semelhança em muitas narrativas e vai gerando um grupo. É uma experiência que já não é mais de uma pessoa, mas é de um coletivo. E esse coletivo se torna significativo a ponto de afetar a realidade social onde ele está inserido. Agora você não está mais falando da experiência de fé, você está falando do efeito da experiência de fé ou do efeito da experiência de fé coletiva, que aqui nós estamos falando da igreja evangélica. Eu faço essa distinção também, Bruno, quando eu falo da igreja evangélica, é como se eu estivesse falando de algumas realidades concomitantes, sobrepostas, mas que são diferentes. A igreja evangélica, a igreja como corpo místico de Cristo, como realidade espiritual, é alguma coisa que a gente toca com luva, né? Ou se a gente pisa descalço. Mas a igreja como fenômeno sociológico, é isso que você foi olhar, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso que me chamou muita atenção, sobre a queda do índice de homicídios. Como se relacionou isso? Porque no seu texto tem uma pergunta que você faz. Como que as pessoas que estavam acostumadas a matar começaram a pensar duas vezes antes de matar? Que a religião entrou aí, a experiência religiosa entrou nesse lugar? Para mim, a religião como uma janela aberta para a mudança dessa trajetória criminal sempre foi muito surpreendente. Como instrumentalmente funcionava. Né? Então, como um matador que tinha vivido no crime e de uma forma cruel e nos conflitos fatais e muitas vezes 30, 40 pessoas vítimas dessa trajetória dele e tal, chega em algum momento dessa carreira, isso se repetiu com algumas pessoas que eu conversei, ele entrou achando que estava sendo respeitado pela violência. Numa sociedade que também era violenta, ele, para não abaixar a cabeça para o sistema, foi para a violência e se colocar, se impor pelo uso da violência.
ele imaginava que ia ser respeitado, mas ele foi perdendo laços de afeto, de amizades, parentescos, e passou a viver uma vida muito vazia. O próprio dinheiro que ele ganhava nessa cena se tornou pouco importante, porque ele percebeu que era uma vida sem sentido e vazia. E percebe em algum momento isso e se arrepende e quer mudar, porque ele está com 30 anos preso, sem a mulher, sem os filhos, longe de todo mundo, e se arrepende. E para mim era muito interessante todo o instrumental simbólico que a igreja oferecia para produzir uma nova identidade, para ele renascer como um cristão. E essa capacidade de transformação individual pelo arrependimento, pelo perdão, pelo auto-perdão, pelo perdão aos outros, pelo pedido de perdão a quem ele feriu. E essa nova consciência de que ele pode ter uma vida mais plena dentro de uma coletividade, acreditando em alguns dogmas que outras pessoas que ele gosta acreditam, fazendo parte dessa rede. Realmente ele se reinventa e passa a ter uma outra vida. Isso eu conheço até hoje vários que seguiram muitos anos nessa vida. Mas eu não acho que isso foi o importante para a redução dos homicídios. Porque o movimento pentecostal ele cresceu de certa forma no Brasil inteiro. Cresceu mais no Sudeste e no Sul, mas no Nordeste ele também cresceu, apesar do Nordeste ser mais católico do que o Sul e Sudeste. Mas mesmo crescendo em todo o Brasil, só em alguns lugares o homicídio reduziu. No Rio de Janeiro, por exemplo, que é um forte berço pentecostal, houve momentos que o homicídio explodiu por lá em decorrência dos conflitos entre facções. Em São Paulo não, em São Paulo foi a grande queda dos homicídios. Em 20 anos caiu 80%. E aí, apesar da transformação da mentalidade dos evangélicos, da construção de espíritos mais modernos nas periferias e uma solução para a miséria, que as igrejas, da forma como as igrejas funcionaram nas periferias, o que mediou essa redução dos homicídios foi a formação das gangues prisionais. Foi o PCC. O PCC, ele surge, e tem muitas semelhanças com a igreja, pastor, isso que eu acho interessante. O PCC surge em 1993, um ano depois do massacre do Carandiru. O massacre do Carandiru, 111 pessoas foram mortas, pela polícia. E aí os presos começaram a dizer: nós precisamos parar de nos matar, porque o nosso inimigo é o Estado, é a polícia, não somos nós mesmos. E ao mesmo tempo começou a ter um novo sistema prisional sendo construído pelo governador Mário Covas, que entrou no governo e passou a construir mais prisões. Mais de 150 prisões foram construídas nessa época. E a polícia, com novas tecnologias, passou a prender mais. Então ficou mais de 1 milhão de pessoas passaram pelo sistema penitenciário, sempre com o dobro de gente do que a quantidade de vagas. Não tinha dinheiro suficiente para gerir esse sistema, que era muito caro. E aí começou a se produzir uma autogestão dos presídios pelos presos, com esse discurso de que o crime fortalece o crime e o nosso inimigo é a polícia e é o sistema. E a partir daí eles criaram uma série de regras para criar uma postura mais profissional dos criminosos relacionados ao mercado de droga, principalmente. Eles criaram a moralidade do crime. Uma ética, um proceder do crime. O proceder que é a expressão, né? Que eles usam. E que realmente passou a funcionar depois do final dos anos 90, com a chegada do celular nas prisões, quando os celulares foram popularizados e passaram a funcionar, a prisão se tornou um escritório e eles passaram a criar um grande networking horizontal de parceiros nesse mercado de drogas. Chegaram na fronteira da América do Sul, nos mercados produtores, e hoje o Brasil é um grande corredor exportador de drogas por causa dessa postura mais profissional. Por que eu digo que é interessante pensar no paralelo? A história do PCC é a história das periferias de São Paulo, né? Tem muito conhecimento que vem sendo acumulado com o tempo. E não é à toa que eles usam batismo, porque quando alguém ingressa no PCC, ele precisa se converter. Ele deixa de ser um criminoso que pensa apenas nos próprios ganhos, como um isolado, um indivíduo isolado, e passa a se sujeitar às leis do crime. Então ele passa a fazer parte de uma coletividade do crime e se sujeita às regras do crime. E a coletividade é mais importante do que a individualidade. Mais do que a individualidade dele. E passa a ter um novo tipo de comportamento, mais profissional, que torna o crime de São Paulo menos violento, só que mais endinheirado e mais profissional, com mais capacidade de influenciar na economia e na política, que é um outro desafio muito grande.
Uhum. É interessante isso que você fala da experiência individual de transformação, mas a experiência coletiva organizada. Eu queria fazer um parêntese antes da gente seguir nessa conversa para eu entrar para a minha próxima pergunta e dar especialmente a quem está aqui com a gente na conversa, Bruno, a oportunidade de ouvir você, e eu vou ler você e vou citar você mesmo aqui na sua presença, porque eu achei extraordinária essa sua narrativa sobre a metanoia. E para você que está aqui na conversa com a gente e que infelizmente eu sei que você não vai ler o livro do Bruno, você devia ler A Fé e o Fuzil, já estou recomendando. Mas olha a maneira como o Bruno descreve para nós o que é a metanoia que nós chamamos de arrependimento. O vocábulo tem origem grega e aparece no Novo Testamento, sendo normalmente traduzido como arrependimento. Essa adaptação, porém, é imprecisa e não contempla o significado em toda a sua abrangência. A metanoia representa uma mudança de consciência e de comportamento que não acontece por ameaça de punição, nem por mera pressão social, mas por convicção pessoal em decorrência de uma nova crença que faz o sujeito passar a enxergar o mundo de outra forma e a agir conforme essa outra forma, né? Conforme ela. Depois da metanoia, é como se o indivíduo nascesse novamente ao acreditar em uma outra verdade e viver de acordo com ela. O processo é radical e quase sempre envolve uma religião. Para ocorrer, a pessoa deve ser capaz de abandonar as crenças que a definiam até então e seguir em direção a um novo futuro modulado por outro programa mental. É como se um espírito diferente assumisse o controle do corpo convertido, mudando os comandos sobre seu raciocínio, sentimentos e ações. Essa maneira como você descreve, Bruno, é digna de um dicionário teológico, vocábulo, arrependimento e metanoia. Eu poucas vezes vi um teólogo descrever a experiência de conversão, da metanoia, do novo nascimento, como Jesus fala no Evangelho de João, da maneira como você fez. Mas a minha pergunta aqui é que a sua abordagem primeiro apresenta experiências individuais de metanoia. O criminoso, o ex-matador, o ex, né, ele passa pela metanoia e ele abandona o crime. E a vida dele passa a ser uma militância e um ativismo para possibilitar a outras pessoas a mesma experiência dele. Ele quer fazer convertidos, ele quer tirar pessoas do crime a partir da conversão. Esse, eu diria que foi o primeiro momento da explosão evangélica no Brasil. Aí você coloca a gente, e isso é um incômodo desse livro seu e do seu estudo, você coloca a gente diante de um outro fenômeno, que é o criminoso que se converte, mas ele não abandona o crime. Que é o criminoso que se converte e cria uma ética para o crime. Tenta moralizar o crime, que é a experiência do Complexo de Israel no Rio de Janeiro. Que você estava dizendo, né? Que é instrumentalizar o discurso e a lógica religiosa para um fenômeno social, com uma plataforma de poder e conquista de autoridade. Eu queria sublinhar que o texto, A Fé e o Fuzil, e essa maneira como você está tratando, não ajuda a gente apenas a entender a lógica do crime, nem os bastidores da igreja evangélica, mas isso ajuda a entender o Brasil, ajuda a entender bolsonarismo, ajuda a entender essa sociedade que nós chegamos nessa sociedade. Então, fala um pouco o que você enxergou, e aqui eu quero provocar no limite do perigo. Essa nova postura do crime, entre aspas, o crime ético, o crime com ética, é um mal para o bem? Uhum. São duas coisas, né? São duas coisas bem importantes. Primeiro, a questão do traficante, né? Como os cariocas, o traficante. Os cariocas bem-humorados sempre inventam palavras novas para essas coisas. Eu vinha fazendo aquele curso bíblico, né? Para entender um pouco mais desse universo
lendo e tentando entender o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a lógica de todas as discussões teológicas, na medida do possível, claro que insuficiente para o que eu gostaria, né? Mas tentando entrar um pouco mais nesse universo. Quando eu conheci mais a fundo a história do Peixão, com a ajuda inclusive da Viviane Costa, que é uma pastora da Assembleia de Deus, que escreveu um livro, Traficantes Evangélicos, que fala sobre ele também. Mas o Peixão, ele tinha se tornado pastor de uma Assembleia de Deus e foi liderar um grupo de traficantes do 3º Comando Puro em Parada de Lucas. Mas Parada de Lucas é uma favela do Rio que historicamente vivia em conflito constante com o Vigário Geral. Eram 2 favelas que sempre tiveram em guerra, porque de um lado eram vizinhas e de um lado tinha Comando Vermelho e de outro Parada de Lucas. A divisa dessa favela, que muitas vezes as crianças tiveram que mudar de bairro, não podiam atravessar a rua para ir na escola, né? Era chamada faixa de Gaza, sempre foi chamada faixa de Gaza por causa da violência que existia, né? E aí o Peixão, ele assume e toma o controle das 2 favelas e unifica as 2 favelas, e toda aquela violência que existia caía, e ele tem um sonho com Deus. Deus diz que ele é um escolhido para levar essa virtude ou essa visão que ele tinha da Bíblia e tudo mais para outras comunidades. E ele invade outras 3 comunidades, ficam 5 comunidades que se tornam o Complexo de Israel, e ele passa a proibir religião de matriz africana, passa a pintar salmos bíblicos nos muros, e se enxerga um profeta, né, porque ele sonha com Deus e passa a contar para as pessoas. E é curioso, né, porque a gente vê essas comunicações, né, no Antigo Testamento muito presente. E eu, conversando com a Viviane, eu lembro que ela falava da dificuldade dela mesma, né, que ensina a Bíblia em Parada de Lucas, de lidar com uma narrativa dessa, né, de um suposto ungido. Porque como é que você vai falar que não? Ou como é que você vai provar que não? Ou que fica Então, a partir daí, ele passou a justificar a autoridade dele dessa guerra em defesa do bem, justificando a violência que ele usava em nome de Deus, né? Então, isso para mim já chamou muita atenção, mas tem muito a ver com a confusão que é o Rio de Janeiro, né? A confusão institucional de uma forma geral, que é o Rio de Janeiro, com instituições republicanas derretidas, né, quase inexistentes, que vivem em guerra entre grupos, e os grupos precisam legitimar sua autoridade e passam a criar narrativas. Eu acho que faz parte dessa confusão que é o Rio de Janeiro. Em São Paulo, esses 2 mundos continuam diferentes. Eles continuam opostos, não só em São Paulo como no resto do Brasil. Apesar da lavagem de dinheiro ser usada em algumas igrejas, como foi o caso do 2º homem do PCC, que lavou muito dinheiro em Assembleias de Deus própria que ele criou em São Paulo, no Rio Grande do Norte, numa forma geral, são 2 mundos diversos. Só que o dinheiro do crime passou a ser lavado e passou a ingressar na economia e passou a formar empresários prósperos, inclusive no setor público, donos de empresas de ônibus, donos de time de futebol, donos de organizações sociais, frequentadores de igreja. Então, a partir daí, essa ficou a minha questão: até que ponto essa ideia da prosperidade e do dinheiro e da disposição e da capacidade de consumir, ou da quantidade de dinheiro que consegue ganhar, como um significado ou como uma forma de mostrar a bênção de Deus sobre sua vida, até que ponto essa confusão acaba permitindo que tanto o criminoso endinheirado, que veio e prosperou a partir do dinheiro ilegal, como outras pessoas se enxerguem como representantes de um grupo abençoado. Né? E representantes do bem. Do bem. Então, esse grau de confusão é que começou a me chamar muita atenção, né? E tem uma lógica por trás aí que vem desde lá do Max Weber, quando fala da ética protestante, o espírito do capitalismo, é que existia essa máxima na tradição teológica: quem não tem a igreja por mãe, não tem a Deus por pai.
e o movimento protestante excomungado, quer dizer, eu perdi a mãe, né? Eu fui colocado, a mãe me colocou na rua. Eu não tenho mais a bênção da mãe. Se eu não tenho a igreja por mãe, será que eu tenho Deus por pai? E a ética protestante vai se construir, eu acho que essa é uma das chaves de leitura do Max Weber, que é, sim, eu tenho Deus por pai, olha como eu sou próspero. Se Deus não fosse meu pai, eu não prosperaria tanto. E essa ligação, né, da vida frugal, do servir a Deus intramundano, isto é, se eu já não sirvo mais a Deus dentro da igreja, eu sirvo onde? Na sociedade, na secularidade. Então é trabalho, frugalidade, prosperidade e essa riqueza como um símbolo de que Deus está me abençoando. Daí que vem esse imaginário, que se eu estou prosperando é porque Deus está do meu lado. Se Deus não estivesse do meu lado, quer dizer, eu não estaria prosperando. E isso gera na cabeça desse empresário endinheirado, desse criminoso próspero e sobrevivente, parece até entre aspas ou sem aspas, que ele tem corpo fechado, ele é imatável, ele está conquistando novos territórios, ele está moralizando, ele está caindo na popularidade, então Deus está do meu lado. Isso trouxe muito conflito para mim. Lidando com essas duas dimensões do fenômeno espiritual em si e da consequência social, factual da experiência espiritual. Então, sim, eu conversei com a Viviane, eu li o texto da Viviane, como é que você vai dizer para um traficante que o sonho que ele teve não foi com Deus? Por que o meu é com Deus e o dele não é com Deus? Então, eu tenho que fazer uma outra crítica, eu tenho que criticar o fenômeno consequente. E aí, Bruno, eu estou falando demais, né, nessa conversa. Acho que eu estou junto com você elaborando. Eu acho ótimo. Estou tentando elaborar, provocado ótimo pelo seu texto, isso que eu estou assistindo no Brasil contemporâneo do fenômeno religioso tão implicado na estrutura social. Então, o que eu estava falando, eu tenho que olhar esse fenômeno. Então, quando eu leio que no Complexo de Israel, o Peixão diz assim, ó, aqui não tem crack. O crack é deletério, é destrutivo, aqui não pode ter crack. Quer dizer, ele faz uma coisa boa. Quer dizer, então, quando você vê o PCC se organizando no sistema prisional, dizendo, olha, vamos acabar com o estupro, vamos parar de roubar a nossa comunidade, vamos parar de matar aqui entre a gente, aí o crime organizado, você afirma que o crime organizado é um fator que faz cair o índice de homicídio. Como que o crime, né? Como que a coisa ruim produz a coisa boa? Exatamente. Isso que era a segunda parte importante da sua pergunta, né? E é interessante que a gente vê o surgimento de uma ética urbana vinda de baixo para cima e não imposta de cima para baixo, inventada pelas pessoas que viviam na miséria e que passaram a descobrir formas de fazer parte da cidade, da cultura urbana, com um vocabulário próprio e com desdobramentos de crenças próprias que passaram a fazer sentido para a vida delas. E que tornou a vida mais ética. Tornou possível, inclusive, falar sobre estupros de mulheres em casa ou crianças, dramas fortíssimos das periferias brasileiras, do homicídio entre pessoas vizinhas que existiam em grande quantidade, de abuso de álcool, de drogas. Quer dizer, tudo isso foi caindo. Tudo isso foi caindo com um trabalho que algumas pessoas falam de redução de danos e que a igreja contribuiu para lidar com o crime na redução de danos. É interessante isso, porque o traficante que tem a mãe e muitas vezes essa influência das mulheres benéfica, né, das mulheres tal, que fazem parte da igreja e tudo. A mãe é evangélica. A mãe é aquela senhora do círculo de oração. Exatamente. E que ele respeita. A mãe, a avó. E que impõe um respeito, e que cobra um respeito, e que não dá o braço a torcer, e que está sempre naquela batalha, e que de alguma forma faz ele perceber algumas coisas. Então ele ganha dinheiro.
A sociedade exige dele ganhar dinheiro, senão ele vai ser morto pela polícia, ele vai ser humilhado, ele não vai ter dinheiro para a saúde, para a educação. É uma sociedade dinheirista, cruel. Exige das pessoas dinheiro porque o Estado fragilizou, faliu, as políticas sociais são complicadas. O Brasil é um país violento que humilha os pobres. Isso só quem não tá vivendo em Marte não sabe. Sim. E eu sou de classe média, eu digo isso... eu faço parte dessa cultura também, né? Quem não tem dinheiro vai pra rua, passa fome e é morto pela polícia, né? Então essa sociedade dinheirista, ele vai ganhar dinheiro porque eu tenho um mercado de drogas bilionário, as pessoas usam droga nas cidades porque faz parte da cultura urbana, é um mundo vazio, uma sociedade vazia, que muitas vezes as pessoas buscam um escape e a droga é esse escape, então faz parte do drama social e do vazio social que a gente vive, e ele vende isso, e ele ganha dinheiro com isso, e assim ele adquire um certo respeito, então ele passa a enxergar como uma profissão. Eles falam muitas vezes, eu vivo do lado certo da vida errada. Eu sei que estou na vida errada, mas eu também tenho o meu lado certo aqui, eu respeito a comunidade e tudo mais. Então vai sendo criado uma certa civilidade nesse universo. São Paulo se tornou o estado com menos homicídios do Brasil, em termos proporcionais. A capital de São Paulo, da mesma forma, é a capital com menos homicídios do Brasil, a partir dessa gestão do crime, desse mercado regulador da cena criminal de São Paulo. Só que continua sendo muito vazio, muito dinheirista, porque a partir do momento eles passam a ganhar dinheiro e impor as suas vontades e o seu desejo de poder crescente com o dinheiro que eles ganham, e passa a tornar a sociedade, contribuir para que a sociedade se torne uma selva onde o mais forte e mais endinheirado sobrevive. Uma selva de mercado e tal. Mas que ao mesmo tempo foram soluções que vieram da miséria para produzir uma ética, para tentar produzir uma ordem, que vieram das facções e vieram das igrejas. Então, por isso que é a fé e o fuzil, né? Como a gente imaginava nos anos 80, com a Nova República, que a gente ia civilizar os pobres, com os partidos de esquerda, com o Estado. Só que tudo isso ruiu e a civilidade veio de baixo para cima por coisas que os pobres mesmos inventaram, né? As igrejas pentecostais nas periferias e as facções dentro das prisões para gerir esse mercado bilionário de drogas. Então é um pouco esse assombro que eu narro também, né? Sim, o meu assombro é justamente esse. Como que algo que eu, na minha sensibilidade espiritual, religiosa e ética, eu não consigo aprovar, não estamos fazendo nenhuma defesa do crime organizado como uma força positiva na sociedade, não é isso que nós estamos falando, mas nós temos que reconhecer que isso que nós não aprovamos traz benefícios para a sociedade no sentido de regular uma selvageria que não fosse essa presença seria muito pior. E para atenuar um pouco essa nossa conversa, eu não sei se atenua, mas eu vou levar para um outro lado, que é o meu objeto de observação, que é o fenômeno religioso evangélico. Eu consigo perceber o benefício dessa religiosidade evangélica de massa no Brasil, o benefício social disso. O índice de escolaridade, o evangélico ele lê mais do que o brasileiro em média, ele estuda mais do que o brasileiro em média, ele tem ascensão em mobilidade social, etc. Todos os índices, a gente fala assim, tem violência doméstica também dentro da igreja. Tem, mas numa proporção infinitamente menor, e assim por diante. Tem machismo, tem abuso, tem estupro, tem misoginia, só que no contexto da igreja, essas forças de morte, elas são atenuadas, elas são diminuídas, elas são contidas, elas são obstaculadas, porque tem uma força que diz, olha, isso aí é pecado, não pode ter. Então tem, mas tem... então eu tô analisando esse fenômeno social evangélico, eu consigo ver. Eu lembro, Bruno, que eu fui visitar uma cidade onde eu tinha que fazer uma conferência no Sul. Eu estava no hotel, falei, eu vou andar pela cidade, vou andar pela rua.
e passei em frente a uma igreja universal do Reino de Deus. Eram umas 5 horas da tarde, tinha umas 30 pessoas no auditório que deveria caber umas 3.000, 5.000 pessoas, sei lá. Era um grupinho lá na frente e um pastor lá falando como se tivesse 5.000. E ele estava ensinando as pessoas a procurar emprego. Ele estava ensinando as pessoas como se portar numa entrevista de emprego. Ele estava falando para uma moça que estava vestida e falou: essa sua roupa não está boa para a entrevista que você foi hoje. E eu achei aquilo extraordinário. E aí eu olho para todo esse fenômeno e falo assim: olha, tem um produto positivo, mas não é evangelho isso aí. Não é evangelho. Tem um produto positivo quando o Complexo de Israel diz assim: olha, aqui não tem crack. Tem um produto positivo, mas isso não é justiça. E eu acho que o grande problema que a gente está enfrentando hoje é que estamos tratando como adequado os fins justificam os meios, Deus escreve certo por linhas tortas, há males que vêm para bem. E isso é uma forma de legitimar o mal. E a selvageria vai continuar. Então, eu estou curioso para pensar qual é o terceiro passo. Uhum. Porque o primeiro passo foi: o criminoso se converte e abandona o crime. O segundo passo foi: o criminoso se converte e ele moraliza o crime. Ele impõe regras de, entre aspas, de civilidade dentro da organização e da atividade criminosa. Qual é o terceiro passo? Uhum. Essa é a minha pergunta para você. Qual é o terceiro passo? Interessante. Para onde vai evoluir esse fenômeno? Tá. A minha impressão, pastor, não sei se você concorda com isso, mas isso foi até quem me provocou, eu cito no livro, é o professor Fernando Altmeyer, não sei se você conhece, professor da PUC, da PUC, São Paulo. Foi assessor do Dom Paulo Evaristo Arnes aqui em São Paulo, que ele define o pentecostalismo e o neopentecostalismo como a religião do capital. Claro que ele fala, ele não generaliza, ele conhece muito bem a religiosidade para saber de todas as diferenças e de todos os debates que existem. Mas tem uma coisa que eu acho interessante, é como o mercado se apropria desses valores da igreja e desses valores sagrados para justificar o próprio mercado. Então, é a religião do capital, é a religião que meio que sacraliza o liberalismo, vamos dizer assim. Então, você conseguir emprego é certo, ou você ter um autocontrole e um networking que vai te ajudar a fazer parte do mercado, isso é importante. Tem um papel muito fundamental das igrejas nesse processo civilizatório, mesmo para incluir os miseráveis no mercado, numa sociedade onde, se você não tem dinheiro, como a gente falou, você está ferrado. Então, isso é um processo civilizatório, quase uma ética protestante. A diferença é que os calvinistas, eles são mais ascetas, né? E aqui você tem uma ostentação, uma celebração do consumo que parece fazer parte da questão da prosperidade, né? Você mostrar que tem. Então, isso tem um lado, essa legitimação, essa sacralização do mercado, né? Como algo que te mostra a bênção, te revela como alguém abençoado. Agora, vendo isso, de alguma forma você consegue ser evangélico e viver de acordo com as regras e a competição do mercado, na urbanidade e tudo mais. Agora, isso pensando com você, mas ouvindo algumas pessoas, e mesmo sobre o Novo Testamento e sobre essa questão da comunhão de Cristo, né, e do budismo também, e o próprio Ailton Krenak, vamos ir mais longe ainda, dele falar dessa capacidade de você exercer o autocontrole e a disciplina para você conter o seu ego e entrar numa coletividade de amor ao próximo, que você para de enxergar o mundo como uma selva darwinista, onde o mais forte sobrevive, e passa a ver a força da coletividade a partir do amor ao próximo e do controle do próprio ego, que não é algo que o mercado faz parte, porque o mercado é uma competição meritocrática, onde o mais forte vai chegar lá. Tem uma outra visão
da natureza, vamos dizer, usando essa questão da selva e da competição darwinista, que é dos fungos, por exemplo, ou desses seres que o Ailton Krenak e os indígenas vêm falando, da manutenção da vida como algo que depende da coletividade das vidas, né? De todas as vidas se enxergarem como iguais e viverem em respeito à terra, com respeito às outras vidas, com respeito ao próximo, que depende muito da sua capacidade de amar o próximo e de vida em comunhão, que o Buda também, né, falava e tudo mais, que é de uma capacidade de você relativizar o seu ego, né? E que é o grande desafio que a gente não consegue viver, apesar da máxima que une diversos princípios religiosos, desde os indígenas, passando pelos budistas, pelos islâmicos e pelo cristianismo. É um imenso desafio a gente se ver fazendo parte desse coletivo e compreendendo que a manutenção da vida não depende de uma competição darwinista do mais forte vencedor, mas a força está na coletividade. E só a coletividade é que vai evitar que o mundo acabe. Né? Adiar o fim do mundo. Formas de adiar o fim do mundo. Né? Talvez o terceiro passo, eu acabo o livro meio assim, citando o Ailton Krenak, mas para mim o passo e o desafio, o maior desafio de todos, você vai tomar um tapa e oferecer outra face, é uma mensagem muito radical e muito, ao mesmo tempo, muito assertiva, dessa necessidade de você viver numa coletividade e conseguir controlar o seu ego, mas que ninguém consegue até hoje, né? A gente vê hoje o caminho que foi a discussão religiosa, né, para um outro caminho. É como se o Novo Testamento não fizesse muita diferença e as pessoas nem de uma outra forma, e são muito enfáticas em fazer suas interpretações como se não fosse óbvio que era isso, mas que a gente não consegue viver assim. Isso é que é irônico, né? Não sei. Na tradição teológica se diz que o problema com a fé cristã não é que ela foi tentada e experimentada e depois descartada porque ela não funcionou, é que ela sequer chegou a ser tentada. E isso que você fala, eu me identifico muito, faz eco em mim, essa ideia da gente sair do ego para o coletivo, né? Para deixar de pensar apenas em si mesmo e pensar no todo. A sustentabilidade do todo é que garante a vida do particular, né? E veja que interessante que isso é tão verdadeiro que o Altheimer aponta para teologia da prosperidade como a religião do capital. O Benjamin fala do capitalismo como religião. Que tanto o mercado enxerga isso que é bom para uma empresa que todo mundo tenha dinheiro para comprar chocolate, não só que meia dúzia tenha dinheiro para comprar chocolate. É mais lucrativo que as sociedades prósperas são aquelas em que a riqueza está distribuída. Na teoria a gente sabe disso, a questão é como é que faz o sujeito distribuir a riqueza. E no exemplo que você deu do PCC, também é a mesma coisa. Vamos parar de nos matar e você vai ser batizado e entrar numa facção em que o indivíduo se torna menos importante do que a coletividade, do que a facção. Você vai ganhar um propósito de vida. Você vai ganhar um propósito de vida, você estará protegido por um coletivo, não somente você como os seus, a sua família lá fora do sistema prisional, sua mulher e seus filhos vão ser cuidados. Quer dizer, essa perspectiva de rompimento, né, quebrar o ego, e ir em busca de um bem coletivo, isso é a essência do Evangelho. E eu acho que aí está o paradoxo, Bruno, das pesquisas e especialmente essa sua
análise e o que você enxergou nesse fenômeno religioso evangélico, aí é que está o paradoxo. Eu acho que, Deus que me perdoe, guardadas as devidas proporções, você sair de uma estrutura social da nobreza e os seus súditos, escravos, inclusive escravizados, para um feudalismo, já tem um ganho. Sair de um feudalismo para um capitalismo também tem outro ganho. Quer dizer, nós não chegamos lá ainda, mas a gente foi tendo ganhos. Processos civilizatórios. Processos civilizatórios. Então, você sair de uma selvageria para um PCC foi um ganho. Uhum. Você organizou o sistema prisional, você estabeleceu limites e critérios para a atividade violenta, quer seja por interesses pessoais particulares ou quer seja por esperteza, né? Como dizia o Bezerra da Silva, né? Que o malandro soubesse que ser ético dava certo, ele ia ser ético só por malandragem. Quer seja por malandragem, mas tem um ganho. Eu estou muito curioso de qual vai ser o próximo passo, porque é processo civilizatório, mas ainda é injusto, é violento, é vertical, é armado, gera morte. E parece que a gente está num beco, né? Essa guerra que a gente está vivendo agora. Uhum. Morte, 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 morte. Como é que a gente supera isso? Uhum. Mas é curioso que parecia um processo civilizatório, fazia parte do nosso debate, da forma como a gente interpretava as coisas. Então, teve feudalismo, capitalismo, um capitalismo social na Europa e talvez um Estado que ajudava a tornar as sociedades mais justas, mas os Estados foram degringolando, as próprias empresas foram se fragilizando. Hoje a gente tem perspectiva de não ter mais emprego, a tecnologia passou a assumir o lugar do trabalho, o trabalho deixou de ser uma identidade como era antigamente e a gente passou a seguir um caminho que nos leva à concentração de renda, a conflitos. A gente vê o conflito que está acontecendo hoje em diversas partes, parece que não tem como retroceder, né? E o mundo na iminência, a gente fala, vai acabar quando, né? Colapso do universo natural, né? E assim, depois de 300 mil anos, os dinossauros ficaram 60 milhões de anos aqui. O fungo que eu citei ficou 1 bilhão de anos na Terra. A gente vai conseguir, com a nossa inteligência, que é um dom que a gente, de alguma forma, considera divino e por isso nos aproxima de Deus e faz parte do debate religioso, essa nossa inteligência, essa capacidade de conhecer as coisas e de ter uma consciência crítica e fazer escolhas, ele vai nos levar para o buraco e a gente não consegue sair dessa armadilha. Apesar dessa nossa inteligência, o irônico é que essa inteligência é que vai nos matar e a gente não consegue usá-la para mudar o direcionamento para o abismo. Isso me parece muito irônico. E ao mesmo tempo que eu acho mais irônico, surge um Ailton Krenak da vida e fala, mas claro, eu falava desde antes de vocês chegarem aqui que era uma forma de vida equivocada. A gente já tinha tudo na Terra, a Mãe Terra nos dava tudo, a gente não precisava inventar essas coisas. A gente convivia com as árvores, convivia com os animais, convivia com meu avô, o rio, convivia com a minha mãe, a terra. E passaram-se mais de 500 anos, você fala, caramba, faz muito sentido isso que ele está falando e ao mesmo tempo não consigo viver que nem ele. Eu entendo o que ele está falando, mas como é que a gente... Não dá para voltar a viver como eles viviam, mas ao mesmo tempo tem muita profundidade nisso que ele está falando. Ele fala com uma segurança, assim, como... Eu já sabia, a gente sempre soube, e a gente estava certo. Vocês, com essa ideia de civilização e modernidade, estavam errados. Ou seja, será que era civilizatório ou será que os civilizados eram eles? Então são coisas que hoje a gente fica meio atordoado, né? Porque a grande questão, é muito interessante isso, o que a Bíblia fala, o apóstolo Paulo diz que o conhecimento destrói quando ele não é regulado pelo amor. E voltamos então, Bruno, à questão do ego, né?
o que é a experiência do mal. Na tradição cristã, é a absolutização do ego. Eu penso assim, né, que as pessoas perguntam, você acredita em diabo? Você acredita em demônios, diabos? Eu falo, eu acredito. Para mim, o diabo é um ego absoluto. Todo ego absoluto é um demônio, porque ele não consegue conviver com a existência de nada fora dele. Ele não consegue dar legitimidade a nada que exista do lado de fora dele, senão em benefício dele mesmo. Eu só reconheço você se eu puder usar você para a minha satisfação, para o meu propósito, para o meu ideal. Quer dizer, eu sou um ego absoluto e você não é uma alteridade legítima. Isso para mim é o mal. Esse para mim é o pecado original da tradição cristã, quando a criatura assume-se a si mesma como a referência do universo ou da realidade existente. Quer dizer, eu. Né? Quando você coloca eu, tudo começa a se diluir em volta desse eu, desse ego absoluto. E essa é a experiência de transcendência, a experiência de conversão e a experiência espiritual. Na linguagem de Jesus, negue-se a si mesmo, né? É negar a si mesmo. Se a gente não passa por isso, não adianta. Do budismo também? E do budismo também. E o que o Krenak está dizendo, porque na tradição cristã, o negar-se a si mesmo é em favor do outro, do próximo. É o Ed René negar a ele mesmo em favor do Bruno. Mas os povos originários estão dizendo, não, cara, é você negar a si mesmo em favor do rio, da terra, em favor da abelha, em favor do macaco, em favor da vida, né? Em favor da criação, do que existe fora de você. E pastor, olha que coisa interessante, né? A gente está indo por outros caminhos, né? Mas a religiosidade dos povos originários muitas vezes era induzida por algumas substâncias da natureza, por exemplo, ayahuasca e cogumelos. Os alucinógenos e tal. E a psilocibina, que hoje está sendo estudada para combater depressão, ela atua numa parte do cérebro que é justamente a responsável pelo ego. Ela é o gestor que dá a sua leitura do mundo. Por exemplo, o seu ego é produzida nessa parte do cérebro em que a psilocibina age, que é dos cogumelos mexicanos. E quando ela age, ela diminui a atividade dessa parte do seu cérebro. Então você passa a deixar de ver o mundo de acordo com a sua perspectiva e você passa a ver o mundo de acordo com um outro tipo de consciência que te conecta com outras coletividades, realidades, outras dimensões, outras existências, associam a um tipo de espiritualidade conectada com um inconsciente coletivo, indo para a psicologia meio junguiana, que também eles discutem isso, mas é justamente a partir do derretimento do ego que te permite ver o mundo por uma outra forma de narrativa pessoal. É curioso, né? Como também ou seja, te dá uma outra perspectiva quase espiritual dos povos originários, né? Sim. É interessante. Então, e toda essa volta que a gente deu, Bruno, a gente não imaginava que ia dar essa volta toda, né? Me faz voltar à crítica do fenômeno que deu origem à nossa conversa, que é o objeto do seu texto, a fé e o fuzil. O fenômeno religioso de índole evangélica ou de tradição evangélica e o crime organizado. Eles não promovem a inibição do ego, né? Esse fenômeno religioso que eu insisto, é um ganho. Outro dia eu estava falando para o grupo de pastores, aqui mesmo no encontro do Conversas Pastorais, que criticar a teologia da prosperidade para uma comunidade de classe média na zona oeste da cidade de São Paulo é uma coisa, mas criticar a teologia da prosperidade numa comunidade periférica em que uma criança não tem estado, não tem família, não tem escola, não tem nada, e de repente surge lá alguém que diz, olha, Deus quer fazer você ser bem-sucedido, você ser rico, próspero, e essa criança abraça isso, e Deus está do meu lado para me fazer prosperar e me fazer ser alguém na vida, é um ganho.
Mas esse discurso é extremamente egocêntrico. Eu prosperar. Mas tem uma coisa, pastor, que eu falo, que eu acho que é muito importante no movimento pentecostal, que para mim é fundamental, talvez seja o mais importante para entender por que ele foi tão popular e por que cresceu tanto nas periferias brasileiras, que é a autoestima, que é o amor próprio. De um grupo que viveu aqui em São Paulo, baianos, nordestinos, paraibanos, pernambucanos, que eram ridicularizados aqui, eram humilhados por causa da cultura rural que trouxeram, da sua origem, da roça, conhecimentos sobre clima, sobre outras formas de conhecimento, mas muito iletramento, que passou e sempre foi associado o iletramento à ignorância, sendo que havia muita inteligência. A gente viu essa inteligência nas igrejas, com a criação de uma nova religião, com a criação de gestões de um mercado bilionário que eles fizeram. Ou seja, existia inteligência aí, não tinha letramento, mas que a gente considerava digno de poder morrer sem que a gente derramasse uma lágrima. E eram mortos pela polícia, eram colocados em prisões sem nenhum tipo de direito, vivendo nas favelas, como se fossem bichos. Então existia um estigma, e sempre existia um estigma muito grande em relação aos pobres, à origem rural e tudo isso. E o pentecostalismo criou um amor próprio, criou a autoestima e criou essa chama que permitiu que essas pessoas se sentissem capazes de vencer, né? Então isso eu acho bem interessante também, a construção desse instrumental que oferece autoestima em pessoas tão estigmatizadas. Isso eu acho muito forte, né? Sim, afirmar eu sou filho de Deus, eu tenho dignidade como filho de Deus, eu sou amado por Deus. E essa ideia, né, do evangelho, de que Jesus morreu na cruz por mim, Deus morreu por mim, olha o quanto Ele me ama, olha o quanto eu sou valioso, olha quanto valor eu tenho. Isso é extraordinário no fenômeno religioso evangélico e do evangelho. Mas veja que interessante, a gente estava falando, o Peixão, ele diz, aqui a gente não usa o menor. Aqui a gente ensina o menor, a gente dá uma nova doutrina para o menor, a gente ensina ele a ter futuro. Isso é um ganho significativo numa realidade onde crianças não têm futuro. Aliás, não têm futuro não só porque não têm sonho, mas porque elas morrem antes de ter futuro. Então isso é um ganho. Mas ao mesmo tempo que tem esse discurso, existe o discurso bélico, violento contra o meu inimigo. Ele não chega a amar o inimigo. Não. Né? E isso que é interessante é aquela máxima, bandido bom é bandido morto, né? Que a gente falava que os homens de bem, que as pessoas de bem do nosso país afirmavam isso. Não é evangelho. Não é evangelho. Mas é curioso, e me diga, pastor, porque não é à toa que eles usam muito a imagem do Antigo Testamento, né? Sim. Sim. E desse povo escolhido, e de se enxergar como um povo escolhido. E eu até cito um estudioso, eu não sei como é que eu não entendi muito bem ainda como essa discussão é feita na igreja nos dias de hoje, mas assim, eu vejo que os símbolos de Israel são muito fortes hoje, né, entre os neopentecostais, o próprio Edir Macedo, né, a Universal Templo de Salomão, né, e tudo isso. Mas matou, segundo essa estimativa, o Deus do Antigo Testamento, 25 milhões de pessoas, né, a partir de um princípio de amor ao povo escolhido e aos mandamentos e à disciplina e a tudo aquilo que era indicado uma nova ética do judaísmo, do Pentateuco e tudo mais. Mas com a discussão da batalha espiritual, né, que surge principalmente nos anos 80, essa guerra do bem contra o mal parece ganhar uma certa popularidade que explode com as redes sociais, né, com as bolhas das redes sociais. Então,
o bem contra o mal passa a entrar na ordem do dia e a guerra passa a entrar na ordem do dia no debate político. Não se trata de um Estado com um projeto coletivo para todos, cidadãos. Todos têm os direitos iguais. Mas segregado, o Estado é representante de um grupo estratificado. do bem, estratificado, as pessoas que acreditam nas mesmas coisas que eu e que representam o bem e que estão numa guerra urgente contra o mal, já que o mundo está na iminência de acabar. Então existe essa visão escatológica do Apocalipse, e quando Jesus Cristo chegar na Terra a segunda vez, você tem que ter um máximo de aliados em posições estratégicas, que dialoga também com a batalha cultural do Olavo de Carvalho, com todas essas teorias mais conspiracionais, tal. Expulsar o comunismo representa o mal, o demônio, é a anti-igreja, tal. E o comunismo e o islamismo. E o islamismo, exatamente. Então você tem uma discussão escatológica, ao mesmo tempo guerreira, e aí a Marcha de Jesus, um revólver gigante na Marcha de Jesus, porque é uma guerra em nome do bem. Sim. Né? E que, de alguma forma, no Antigo Testamento, talvez acontecesse, talvez é possível interpretar que isso existisse, esquece que Jesus mudou as coisas e que chegou com um discurso pacifista. Isso é detalhe na Bíblia, aparece, porque na verdade você tem essa guerra do bem contra o mal, e Jesus também já falava que o diabo ia tentar, e no Apocalipse ele diz isso e isso, então a gente tem que prestar atenção e tal. Então, quando você tem esse maniqueísmo também, né? Que você consegue criar inimigos e identificar alguns com bem e alguns com o mal, alguns com o diabo e alguns com Jesus. Você justifica a violência, né? Você passa a ter uma causa muito nobre pela qual lutar, a ponto de que a gente viu agora no final do ano, a esquerda sempre teve suas causas, né? Suas causas também, suas fés, né? Vamos derrubar os empresários, se apropriar dos meios de produção, fazer a revolução socialista, tornar uma sociedade mais justa, porque assim, já dizia assim Marx, é assim que e por causa dessa fé e dessa causa, dessa bandeira, a gente viu uma esquerda mais engajada, mais disposta para a luta, para o fim das injustiças, mas que se sentia fazendo parte de um grupo aguerrido em nome de uma causa do bem, né? Isso, com o passar do tempo, se fragilizou com as transformações do socialismo, com o fim do socialismo e tudo mais. E a gente viu isso se fortalecendo à direita, e no fim do ano você vê, por 2 meses, uns senhores, umas senhoras acampando na frente do exército. Você fala, o que eles estão acreditando? Qual é a causa que eles estão acreditando, né? Mas aí a gente vê como essa narrativa do bem contra o mal, misturando mágica com teorias conspiracionais, passaram a fazer a pessoa se enxergar como fazendo parte de um propósito, com um propósito de vida, né? Uma luta do bem contra o mal, que eu preciso participar, que eu preciso... É interessante, né, esses movimentos, né? Eu acho tudo interessante e, na minha opinião, Bruno, isso daí não tem nada a ver com o Evangelho. Nada a ver com o Evangelho. Quer dizer, o Evangelho não atravessou esse fenômeno todo descrito por você. A começar de uma leitura equivocada do Velho Testamento e dessa noção de povo escolhido de Deus. Há pelo menos 2 chaves para você afirmar o escolhido, né? O escolhido, ele está numa posição de privilégio, de benefício, de ser escolhido em detrimento dos não escolhidos, de ser o bem no meio do mal, de ser a luz no meio das trevas. Quer dizer, ser escolhido é estar com Deus, e quem não foi escolhido está do outro lado, está com o diabo, e o diabo que carrega, e eu vou ajudar inclusive ele a carregar. E aí eu vou me armar e vou fazer com que vá mais rápido para a escuridão, para deixar o bem aqui sem ser incomodado. Então essa é uma perspectiva do povo escolhido. Quer dizer, o povo escolhido é um povo privilegiado. Mas existe uma segunda perspectiva de você se afirmar povo escolhido, que
a escolha, ter sido escolhido, não é uma posição de privilégio, mas de responsabilidade. E isso é muito bonito na obra do Saramago, o Ensaio sobre a Cegueira. O que ele fala? Que num mundo de cegueira, enxergar é uma maldição. E eu acho que essa é a leitura correta da Bíblia Sagrada para o povo escolhido. Quer dizer, no mundo de escuridão, você ter a luz, isso é uma maldição. No mundo de egoísmo, de guerra, de violência, você ser a voz da paz, isso é uma maldição, porque o ódio desse mundo se volta contra você. A figura do Velho Testamento para o Messias, a mais forte figura do Velho Testamento para o Messias é do profeta Isaías, é o servo sofredor. E Jesus, ele é o escolhido, o Messias, o ungido, o Cristo, que não mata, ele morre. Ele não tem fuzil. Ele diz, a minha vida ninguém tira de mim, eu de mim mesmo a dou. O que Jesus está dizendo é, eu sou a expressão mais exata de Deus. A saber, Deus é fonte da vida, jamais promotor da morte. Então, aí é que eu digo que não tem evangelho nisso. O sujeito que quer defender ao mesmo tempo a fé e o fuzil, ele pode fazer isso. Mas não em nome de Jesus. Não em nome do evangelho. Uhum. Por isso, a minha revolta, a minha indignação, o meu inconformismo com os pastores evangélicos que abraçaram esse projeto de poder maniqueísta. Nós somos o bem contra o mal. E, inclusive, defendemos armas. Quer dizer, eu vi pastores defendendo armas, pastor com arma na mão, usando Bíblia, usando versículo. Eu acho uma traição do Cristo, sabe? Não tem evangelho aí. O evangelho está mais perto... evidentemente, claro, né, pela minha opção, está mais perto de uma caminhada de Martin Luther King, de Gandhi, de Mandela, do que de Malcolm X. E a igreja evangélica é Malcolm X. A igreja evangélica no Brasil se tornou amiga do fuzil. Tanto que a gente fala, né, a bancada da Bíblia, a bancada da bala, de mãos dadas. E do boi. Empreendedorismo. Né? Do agro, do boi, da bala, da Bíblia, tudo junto. Onde que nós fomos parar? Que, novamente, para mim, a chave aí é... Quando você diz, eu sou filho de Deus, você acha que isso é uma afirmação de privilégio ou é uma afirmação de responsabilidade? Quando eu digo, eu sou filho de Deus, o bife maior é meu ou eu sou responsável por repartir o bife com os meus irmãos menores? Cuidar deles na falta do meu pai. Eu sou filho de Deus para cuidar ou para usurpar e usar em benefício próprio o fato de ser filho de Deus? Depende da leitura que você fizer. E, infelizmente, eu acho que a igreja evangélica no Brasil, na sua face mais hegemônica, entende que ser filho de Deus é uma posição de privilégio, não é uma posição de responsabilidade, né? Por isso ela é uma igreja capaz de abençoar quem mata em nome de Deus, mas dificilmente ela será uma igreja disposta a morrer em nome de Deus. Né? O evangelho não é matar em nome de Deus, o evangelho é morrer em nome de Deus. Bom, onde chegamos, hein, Bruno? Nessa conversa, termina aí. Por onde você quer terminar? O que você quer dizer? Não, que recados você quer dar? Eu gostei muito de ouvi-lo, achei tudo isso muito bonito e tocante e reflexivo. Eu acho que é esse, por enquanto, o caminho, né? Da gente não tem muita resposta, né? A gente está vivendo esse interregno da gente não sabe. A gente sabe que o mundo, alguns mundos acabaram, né? O mundo da industrialização, o mundo como era antigamente. Só que a gente não sabe o que vem no lugar, que vem, né?
Então, eu acho que é um momento de muita incerteza, mas ao mesmo tempo já se tem falado sobre isso. A minha impressão, às vezes, pastor, até falo isso no final do livro, é que essa transformação coletiva que talvez nos faça adiar o fim do mundo, né? Essa brincadeira que o Krenak fala, brincadeira não, mas sério, mas a gente ter essa transformação mental coletiva, porque não adianta eu só fazer o lixo reciclável. É necessário esse derretimento do ego ser geral, né? As pessoas precisam aprender a viver de uma outra forma, porque o mundo está se consumindo, a gente está ajudando a consumir o mundo e parece que a contagem regressiva, né? Realmente está colapsando. Mas a minha impressão é que a gente não sabe de alguma coisa ainda, que a minha impressão é que talvez a gente vai descobrir alguma coisa que a gente ainda não sabe para pensar de um outro jeito, porque talvez tenha uma surpresa aí, sabe? Algum tipo de conhecimento que a gente pensa, saquei, a gente vai ter que mudar a forma de ver. Ou talvez pela tragédia, quando as cidades forem invadidas pela água, ou quando o sol ficar muito quente ou as cidades afundarem. Não sei se vai ser pela tragédia, pelo sofrimento, mas talvez a gente descubra alguma coisa, talvez essa inteligência nos leve a algum lugar e a gente fala, já sei, a gente estava vendo tudo errado todo esse tempo. É de outro jeito que se vive. E muitas vezes o próprio... É curioso, né? Que o próprio Ailton Krenak, ele fala que a gente muitas vezes é escravo da transcendência, né? A gente fica dependendo de grandes narrativas, histórias e valores, muitas vezes até religiosos, né? Que nos coloca fazendo brigar em nome de certos valores, e que a vida deve ser vivida pela imanência, pela vida levada como às vezes as pessoas levam ao verem seus maridos indo para a guerra, mas tem que levar seu filho na escola, tem que levar seu filho no hospital, às vezes você precisa visitar o seu marido, o seu filho que é preso, não à toa, normalmente são as mulheres que fazem isso, mas essa vida, ela não é história, né? É como se ela não fosse contada, mas ao mesmo tempo é o que mantém a vida, né? E hoje em dia se fala muito do fim do emprego, mas talvez todos passem a viver com uma renda mínima, fazendo uma economia do cuidado, todo mundo trabalhando para cuidar do próximo. Tem gente que fala que esse é o futuro. Muito a vida ligada a uma economia de cuidado que os homens têm muita dificuldade de fazer, né? Parece que hoje ainda a gente está mais disposto a ir para a guerra, lutar em nome de certas transcendências, valores transcendentes, mas que essa economia de manutenção da vida e preservação do ordinário, né? Do ordinário, que não é história, não tem a jornada sagrado do ordinário. Do ordinário, né? Olhar para isso. Que talvez seja esse o futuro. Talvez com as máquinas trabalhando para a gente e a gente meio cuidando da preservação da vida, a partir do momento que a gente saiba de alguma coisa que a gente não sabe hoje, porque pelo jeito, não sei se a gente vai viver assim, vai conseguir viver assim, né? Mas, enfim, mais dúvidas do que respostas, né? Mais dúvidas do que respostas. E mais, no meu caso, Bruno, mais esperança em fé. Dentro das minhas dúvidas, que eu compartilho todas essas aí com você. Mas enquanto você estava falando dos fungos e dos dinossauros, dos bilhões de anos, né? E nós, em 300 mil anos, conseguimos fazer isso com o planeta, né, e com a criação. Eu fiquei pensando nessas discussões de fim de mundo, né, e adiar o fim do mundo, o mundo está acabando, questão climática, todo esse colapso natural, fim de mundo. A Bíblia não fala tanto de um outro mundo, ela fala de um outro tempo. Tem uma expressão do apóstolo Paulo que ele diz que Jesus é Senhor neste século e no vindouro. Ele não está falando de outro mundo, desse mundo e do outro mundo. Ele está falando desta era e da próxima era. Eu fico pensando, seria o caso de que nós, humanidade, estamos ainda na nossa infância?
A gente tem que viver como os dinossauros para a gente conseguir reverter alguma coisa. E na linguagem bíblica, Jesus foi o primeiro ser humano que deu o salto quântico, né? O salto da ressurreição, né? De ser o ser humano que alcançou a sua plenitude, né? Por isso venceu a morte. Será que tem uma nova humanidade para aparecer aí? Quando você fala, será que a gente vai descobrir alguma coisa? Será que a humanidade vai dar um outro salto? E nós vamos conseguir, nesse mundo, viver de um outro jeito para dar origem a um outro tempo? A Bíblia fala do novo céu e da nova terra. Quem sabe, né? A gente viva isso aí. Bom, muita esperança. Olha, a gente saiu da fé e do fuzil e chegou nesse lugar aí. Da esperança. Da esperança, da fé e da expectativa de um novo mundo. Talvez dentro desse aqui mesmo, mas um novo mundo. Porque esse que a gente está vivendo desse jeito está acabando mesmo, está colapsando. Que venha um outro mundo e que nós sejamos protagonistas do mundo que vem, não do mundo que acaba. Meu desejo. Amém, amém. Muito obrigado, Bruno. Prazer imenso conversar com você e, mais do que conversar com você, conhecer você e começar essa conversa aqui no nosso podcast do Conversas Pastorais, mas com certeza essa conversa vai se estender muito. É um prazer estar com você. Obrigado. Um beijo para todo mundo que esteve nessa nossa conversa. Paz e bem a todos. Até a próxima.